Ô, Nante, lá em São Paulo, cara, é uma realidade. Eu tenho ido em São Paulo, aonde eu frequento, né? Como alguém que é de fora, a gente acaba frequentando os Sim. lugares, né? Mais ali, região centrais e tal, né? Uma região de turista, vamos dizer assim, Uhum. né? Eu não vejo aquela realidade de favela, né? Rio de Janeiro não tem como você, como turista, não ver uma favela, né? Sim. Por conta dos morros e tal. E aí eu percebo que São Paulo, a dinâmica do crime ali é muito roubo, muito assalto de carro, de residência, talvez, né? Sequestro, não É, sei. Mas essa dinâmica do tráfico de drogas, ela não é uma dinâmica tão violenta quanto Rio, Bahia. sim. Isso, como é que é, cara, assim, você, da segurança pública, ou como policial militar de rota, atuação, não só como policial de rota, mas pela sua percepção de morador ali, de, Uhum. de crescer ali naquele lugar, o desafio da polícia lá, né, cara? Porque na questão do tráfico, o PCC ele não atua só com a droga, né? O PCC é como se fosse um grande concentrador da atividade criminosa, né? Ele tem Sim. um monopólio, ele tem uma concentração do poder criminoso do Estado. Principalmente a influência sobre os criminosos, né? Independente de se. Então, a disciplina dele é forte, né? O Sim. regulamento ali dele, né? Uhum. Então, eles têm um braço forte, né? Que mantém uma ordem. Tem outras facções lá, de forma mais tímida, Comando Vermelho, por exemplo, porque eu já ouvi pessoas falando que não tem, já vi matéria dizendo que tem. É, como é que é essa dinâmica aí, Tem cara? alguns focos aí de algumas pequenas facções que tentam se formar principalmente no interior. Isso é, assim, são informações sensíveis, né? São informações sensíveis que, de repente, não é nem interessante ser divulgada, mas que, na maioria das vezes, são engolidas, tá? Engolidas. Hoje, a facção, ela conseguiu dominar de uma maneira que, hoje, o cara nem precisa montar outra, nem precisa montar outra facção, né? Não tem porquê. Ela tá num tamanho tão grande que, de repente, o cara levantar uma bandeira dessa, ele pode tá até colocando o dele a corda no pescoço, né? O desequilíbrio é tão grande, assim, de força que o cara nem tenta. É, porque infelizmente os caras conseguiram se estruturar. Em volta dessa facção que a gente tá falando aí, existe um marketing, cara. Tá entendendo que existe um marketing que virou meio que uma grande empresa de multinível. Todo mundo quer estar participando, Uhum. tá entendendo? Então meio que virou um status muitas vezes na periferia do cara que é o que muitas vezes tem um ego inflado, igual você falou, do cara assumir um disciplina da quebrada. Porra, puta no nome, né? Disciplina da quebrada. Disciplina da quebrada é o cara que muitas vezes vai estar lá evitando que seja chamada a polícia, muitas vezes na área mais humilde. Então, se o Dona Maria brigou com o seu João, aí os caras querem colocar o disciplina para chamar pro debate para ver se resolve, não é para chamar a viatura na quebrada. Porque o seu João, se o seu João tá errado, se a Dona Maria tá errada. Então, muitas vezes os caras querem se meter até onde não não deveria, né? Na realidade querem não, sim, se metem justamente para evitar que a polícia vá até a região. Infelizmente, tem locais que a polícia não consegue estar muitas vezes, até porque não sabe o que está acontecendo isso. Quando chega a denúncia, com certeza. Porque muitas vezes acontece também do quê? Você pega, às vezes, a pessoa, embora ela é humilde, mora na periferia, mas ela tem postura honrada. Ela não aceita que o crime vá lá falar na casa dela. Então existe isso também. O cara é destemido. Então chega lá o criminoso, "Ô, que eu sou disciplina da quebrada, que vamos resolver as ideias, debate." E muitas vezes os caras se deparam com um cara que fala, não devo nada pra vocês, eu não tenho nada a ver com o crime, eu quero que você se... O problema meu que acontece na minha casa e já era. Acontece, tá? E muitas vezes esse cara, ele tem o respaldo da polícia. O cara dá uma retraída. O criminoso chega lá, que eu sou disciplina, tá, falou, vai embora daqui, mano. Quero saber de você não, mano. Eu não sou criminoso, eu não sou do meio de vocês. O que eu tenho que responder pra vocês? Tá entendendo?
Mas os caras não impõem a violência numa situação dessa? Depende. Depende da força que ele Depende da tá exercendo força, ali. depende da situação. Porque muitas vezes esse cara, por exemplo, depende de onde ele mora. Às vezes ele mora numa região humilde, mas ele não mora no interior de uma comunidade. Ele tá num. Às vezes o cara é antigo no bairro, é um cara que tem um respeito dos demais moradores. Sim. Então tudo depende. Então, assim. Mas existem. Eu costumo dizer assim que geralmente é os nordestinão mais brabo, né, meu? Tem uns nordestinão lá em São Paulo que Sim, os sim. bichos é arrojados, meu. Os Sim. caras não tá nem aí pra nada. Nada. Então, geralmente você escuta muito, às vezes, de um perfil de um cara desse, né, meu? Agora, isso Aquele cara mais destemidão. Isso porque ainda, porque não quer dizer que isso não vai evoluir, esses caras não ostentam muito poder bélico, né? Tu chega Sim. numa realidade de Rio de Janeiro que tem disputa entre facções, Ah, não. Lá... não existe uma área que tenha uma exploração do tráfico de drogas que não tenha força bélica, né? Sim. A ponto de confrontar com a polícia e confrontar com a facção rival. Aí o camarada chega lá, irmão, o morador, ele não tem outra saída. Ele tá vendo 5, 6 caras ali, pô, Não tem nem o que com fazer. armamento, né? Então, E eu falo pra você, ali, da maneira que já. Eu nunca estive no Rio, né? Eu tô falando coisas que eu vejo na televisão, sim. documentário, de repente, ou de conversando com amigos, né? Nunca tive nem atuei no Rio. Tem alguns policiais nossos, inclusive, foram lá na Copa, tal, ficaram pela Força Nacional, mas especificamente, eu nunca atuei lá, mas eu imagino que, pelo que a gente vê, ouve, acompanha, lá, infelizmente, o crime conseguiu se estruturar e muito bem, por muitas vezes omissão do Estado, né? Lá atrás, de repente, e vem se omitindo. E de uma maneira que eu vejo que não existe isso no meu ponto de vista também. Mais uma vez eu vou falar, não, estou falando como o Sargento, estou falando a minha opinião pessoal, uma análise do que a gente vê. Dificilmente você consegue reverter ali sem um grande derramamento. Porque como é que você vai tirar o cara? Fala, se você fizer campanha lá do desarmamento, para os caras entregar as armas, entregar a droga, o cara não vai entregar. sim. Então você não resolve. Como que você conseguiria resolver isso? Ah, vamos colocar as tropas para entrar e tomar todas as armas e retirar toda a droga que tem no morro. Os caras estão lá, com esse poder bélico, as armas em condição. Você acha que os caras não irão fazer esse armamento para impedir que as tropas entrem lá e tirem as armas deles? Então não tem como não haver derramamento de sangue numa situação dessa para intervir. Agora, Eu acho que já chegou num ponto e é um negócio que ninguém vai querer botar a mão. Você imagina, não, vamos acabar com o tráfico, vamos arrancar todas as armas dos morros no Rio. Quem vai querer botar a mão num negócio desse? Quem quer assinar isso aqui? Eu fiz. Eu fiz. tem que ser um cara que tá compromissado com a causa, né? Agora, o problema é que os políticos chegam lá com outros compromissos, né? Pois é, mas Botar dinheiro no bolso, É fazer isso aí. sacanagem, Não, meu se irmão, manter no poder. Agora, exato. se a causa é acabar, não tem outra saída. Sobre São Paulo, se tem comando vermelho lá ou não, eu já escutei que sim, já escutei que não. Agora, o que faz pra mim sentido de não ter é porque se tivesse, seria guerra. Exato. Se tivesse, teria guerra por território. Sim. E tu vê Bahia tem toda hora, o tempo todo. Uhum. Manaus tem, outras cidades, né? Tu vai ver, sei lá, Fortaleza. Agora, São Paulo não tem. São Paulo não tem esse negócio de guerra de facção, disputa de território. Tem. Por quê? Então isso aí mostra que só tem uma única facção. Se o Comando Vermelho tivesse instalado ali, e o dia que o Comando Vermelho for para lá, não sei por qual motivo não vai, né? Talvez tenha um grande acordo entre eles Então, próprios. eu imagino que exista, né? Algum meio que não vamos misturar as águas, né? Mais ou menos a passar os caras não. Eu acho que é desvantajoso para ambos, né? Pra Mas ambas as facções. tem PCC no Rio. No Rio. É que o PCC ele conseguiu uma capilaridade maior, infelizmente. Né? É o que eu falo para você, os caras têm aquele. Talvez na própria capital, no Rio, tem?
Teve uma matéria recente aí esses dias falando sobre isso. Mas você ia dizer Mas são que focos, talvez né? Tem os tenham. focos, né? É, Não tem a não, força que... não tem Talvez relevância. seja pequenos focos, algum ponto de estratégico, alguma Sim, coisa do tipo, né? sim. Não... Mas você acha que lá em São Paulo, certamente entre eles, né? Faz sentido ter um acordo, ó, aqui, não vem Eu pra não tô cá. falando nada de documento oficial que eu vi, que eu li, ou que eu fiquei. É uma imaginação, é algo lógico, né? Tô trazendo a lógica pro cenário aqui, imagino que seja óbvio. Por que que os caras entrariam numa guerra sendo que cada um tá ganhando no seu espaço? Ah, vou ganhar mais espaço aqui, mas qual é o intuito? De repente teve. Eu acho que não é nenhum acordo formal. Ó, sentou os dois, trocou ideia, até porque não tem, né? Mas vamos fazer desse jeito. Não, mas é algo meio lógico, mano. Fica no seu canto. Cada um fica no seu canto e leva o seu, né? É. Cada um tem seus objetivos, sua maneira de atuar, né? Agora, você acompanhou certamente isso lá em São Paulo, um certo racha entre eles, né? Sim. As lideranças estão presas no Presídio Federal. Uhum. O criminoso lá de nome Tiriça, ele foi condenado no júri, aí teve uma gravação dentro do Presídio Federal, tudo isso, essa história você tá por dentro, Sei, né? sei. E aí um decretou o Se outro e sentiu tal. traído, o outro, pá, eu sei. Exatamente. Então tem várias matérias, nós conversamos com o Ingo aqui, Uhum. o próprio Frank já falou isso outras vezes, tem matéria na Record, em vários jornais, tem... Doutor Lindo, Esse é o inclusive, é fato. o maior especialista, acho que no Ministério Público. Não existe ninguém no Ministério Público, acho que hoje o próprio Judiciário que tenha. No Brasil não No tem... Brasil, acho que, vamos, de facção criminosa, e principalmente falando-se do PCC, não tem ninguém que entenda mais que aquele homem da facção. Falo que não tem. O conhecimento dele é gigantesco. E também, e eu falo mais, e não só o conhecimento, a coragem de enfrentar, né? A coragem de enfrentar, porque se você passar, já são décadas, talvez indo para umas 2 ou 3 décadas, sendo ele vivendo sob escolta, porque é destemido. Não tem medo de denunciar, não tem medo de ir para cima dos caras. Então, assim, tudo que cata, ele vai para cima, enfrenta. É uma opção. Lembra que eu falei do idealismo? Vou escolher isso aqui como meta e vou. E é um cara, né? Se essa fosse a regra, né? Se tivesse Se essa fosse a a regra, regra, exatamente, todo mundo vamos todo fazendo. mundo enfrentar, talvez seria mais fácil. Não que não, Não, não que tenha só ele, não que não tenha outras pessoas, mas o nome dele é o que destaca. com a relevância A dele, relevância né? dele, mas eu acredito também que em conhecimento não tem ninguém maior que ele de conhecer, de entender o mecanismo, como funciona cada ponto, onde está, aonde está alcançando, onde os braços. Isso aí é certeza, não tem ninguém que conhece mais do que ele. Agora, Orante, essa dinâmica de São Paulo muda. Eu falei isso aqui algumas vezes e a preocupação, tenho certeza que a Secretaria de Segurança está preocupada com isso, né? O Ministério Público, todo esse trabalho de inteligência. Pelo menos aqui em São Paulo, eu costumo dizer. Talvez tenha aí uns, sem usar um termo pejorativo, mas tem uns pitbull na corrente aí, tá amarrado, filho. Mas os caras não estão à vontade ainda não, mas é algo, vamos dizer assim, em algum período acendeu uma luz vermelha, de alerta. Opa, vamos ficar atento. Mas tem um monte de idealistas ainda. Talvez menos do que 20 anos atrás, talvez. Mas ainda temos um efetivo capaz, competente, treinado e que tem coragem de ir pra cima mesmo se for sob fogo.